Olavo de Carvalho, parte 53. Ô, menininha, bom dia, boa tarde, tudo bem com você? Tudo. Tudo. Cadê o menininho? Não chegou ainda. Eita, mas esse porra desse moleque também só me atrasa, hein? E eu vou ler sozinho agora? Você vai ler comigo isso aqui? Um pouquinho. Epa, pessoal, então você vai ter uma leiturinha diferente. Você sabe como é que lê essa porra aí? Uhum. Sei. Então, aqui, ó, então vou fazer assim, pessoal. Eita, mas esse moleque também é uma bosta, viu? Ele nem avisa que ele não vai vir. Você lê esses dois primeiros parágrafozinhos aqui, que é pequeno, tá bom? Tá bom. Chama Abaixo o Povo Brasileiro. Eu escrevi isso no Diário do Comércio, no dia 24 de agosto de 2009. Eu só não vou conseguir regular muito bem essa porra dessas musiquinhas aqui, que é ele que mexe nessas desgraças aqui, e ele sempre deixa alto. Mas vamos lá, deixa assim mesmo agora, vamos? Então, olha, começa lendo esse livro. Fala bom dia, boa tarde pro pessoal aí. Boa tarde, pessoal. Isso. Vai lá, pode ler então. Confirma-se pela enésima vez aquilo que venho dizendo há anos. A maioria absoluta dos brasileiros, especialmente jovens, é um eleitorado maciçamente conservador, desprovido de representação política, de ingresso nos debates intelectuais e de espaço na grande mídia. É um povo marginalizado, escorraçado da cena pública por aqueles que prometeram abrir-lhe as portas da democracia e da participação. Enquanto as próximas eleições anunciam repetir a já tradicional disputa em família entre candidatos de esquerda, mais uma pesquisa, dessa vez realizada pela Universidade Federal de Pernambuco, mostra que entre jovens universitários, 81% discordam da liberação da maconha e 76% são contra o aborto. É um comportamento de aceitação das leis. A gente vê a religião influenciando muito a vida dos jovens, explica o coordenador da pesquisa, Pierre Lucena, na notinha miúda, quase confidencial, com que o Globo, a contragosto, fornece a seus eleitores essa notícia abominável. Pronto, já leu? Já li. Muito bem, parabéns, menininha. Tá de bom trabalho. Eu espero que o pessoal tenha gostado, né? Né? Porque a porra do seu marido não veio, então vamos lá. Bem, eu quero aproveitar e mandar um abraço para minha esposa, Roxana. Roxana, eu te amo meus filhos, meus netinhos, meus cachorros, todo mundo aí, tá? Papai do céu abençoe. Vamos lá então. Continuando, né? Na Folha de São Paulo, no Estadão e no Globo, essas porra aí, né? Naquela época até que era bom, tá, pessoal? Mas já tinha umas notícias boas, agora já tá meio zoado, né? Quem quer que pense como esses jovens, ou seja, o eleitorado nacional quase inteiro, é considerado um extremista de direita, porra, indigno de ser ouvido. Nas eleições, nenhum partido ou candidato ousa falar em seu nome, gente. A intelectualidade tagarela refere-se a eles como a uma ralé fundamentalista, degenerada, louca, sifilítica. Qualquer político, gente, qualquer jornalista ou intelectual que fale como eles, entra imediatamente no rol dos tipos excêntricos e grotescos, se não nos de culpados retroativos pelos crimes da ditadura, mesmo se cometidos quando o coitado tinha 3 anos de idade, cacete. Nunca, gente, o abismo entre a elite falante e a realidade da vida popular foi tão profundo, tá certo? Foi tão vasto, tão intransponível. Tudo que o povo ama, tudo, gente, os bem-pensantes odeiam. Tudo o que ele venera, eles desprezam. Tudo que eles respeitam, tudo que o povo respeita, eles reduzem a objeto de chacota, porra, quando não de denúncia indignada. Como se estivesse falando de um risco de saúde pública, porra.
de uma ameaça iminente à ordem constitucional, de uma epidemia de crimes e horrores jamais vistos, tá certo? 30 anos atrás, gente, eu já sabia que isso ia acontecer, né? Eu já disse. Era o óbvio dos óbvios. Quando uma vanguarda revolucionária professa defender os interesses econômicos do povo, mas, ao mesmo tempo, despreza sua religião, sua moral, isso... e as suas tradições familiares, é claro que não quer fazer o bem a esse povo, certo? Mas apenas usar aqueles interesses como chamariz para lhes impor valores que não os deles, né? Firmemente decidido a atirá-lo à lata do lixo, se ele não concordar em remoldar-se à imagem e semelhança de seus novos mentores e patrões. É precisamente isso que está acontecendo, pessoal. Jogam ao povo as migalhas do Bolsa Família, mas se em troca dessa miséria ele não passa a renegar tudo o que ama e a amar tudo o que odeia, se não consente em tornar-se abortista, gaysista, quotista racial, castrochavista, pró-terrorista, defensor das drogas e amante de bandidos, eles os marginalizam, excluem-no da vida pública. E ainda se acreditam merecedores da sua gratidão, meu saco, porque lhe concedem de 4 em 4 anos, democraticamente, generosamente, o direito de votar em partidos que representam o contrário de tudo aquilo que ele crê. Pensa bem, pessoal. Se alguém lhe promete algum dinheiro, mas não esconde o desprezo que tem pelas suas convicções, pelos seus valores sagrados, por tudo aquilo que você ama e venera, você pode aceitar que ele lhe tenha alguma amizade sincera, por mínima que seja, porra? Não tá na cara, cacete, que essa é uma amizade aviltante e corruptora, porra? Que aceitá-la é jogar a honra e a alma pela janela, porra? É submeter-se a um rito sacrificial abjeto em troca de uma promessa obviamente enganosa. Ora, meu filho, só um bajulador compulsivo, uma alma de cão, aceitaria uma oferta dessa, Mas as mentes iluminadas que nos governam querem não apenas que o povo aceite, gente, mas que a aceite abanando o rabinho de felicidade. Bom, tem mais um aqui. Eu vou ler. Você quer me ler mais um pedacinho no final, no começo? Leio, só você falar onde que é pra ler que eu leio. Tá bom. Então deixa eu começar esse daqui, aí depois você termina lendo, tá bom? Tá bom. Vamos ler só 2, só porque o menino não veio. Então vamos deixar bem curtinho aí. Que já dá raiva já, só de lembrar dessa desgraça. Pessoal, esse outro artigo eu escrevi no Diário do Comércio no dia 31 de outubro de 2012, tá? O título dele é O Óbvio Esotérico. Bem, vamos lá. A derrota do senhor José Serra em São Paulo, isso aí foi na eleição, tá, pessoal? Demonstra pela enésima vez que é impossível vencer o PT e seus aliados sem fazer precisamente 2 coisas, que a oposição tem evitado a todo preço. Livra-se do resíduo ideológico politicamente correto. Tem que se livrar dessa porra, adotando um discurso conservador, ideológico, politicamente, sem concessões nem atenuações, perdão. E segundo, gente, tem que denunciar incansavelmente a aliança criminosa de partidos comunistas, porra, e quadrilha de narcotraficantes. O Foro de São Paulo. Tô falando isso faz 50 anos. Quem duvida que o sucesso de Magalhães Neto, em contrapartida, deveu-se muito à nostalgia de um conservadorismo linha dura, que o seu nome de família ainda evocada na imaginação do eleitorado baiano, Antônio Carlos Magalhães, pessoal, aquele lá que olhou pela fechadura, buraquinho da fechadura, ele mesmo, Nunca foi um conservador em sentido estrito, gente, mas faute de mix. A esquerda faz dele o símbolo quintessencial da direita. E ao menos nos seus últimos anos ele vestiu a camisa,
com alguma bravura, cujos prestígio agora reverte em benefícios do seu neto. Uma das razões mais óbvias do trunfo da esquerda, não só no Brasil, mas de toda parte, é a solidariedade profunda, a aliança inquebrantável entre seus setores moderados e radicais, sempre articulados para bater no adversário com duas mãos. Na direita, ao contrário, gente, os moderados, menos ciosos de seu futuro político, que da imagem que exibiam na mídia esquerdista, tratam de marcar distância dos radicais, tá certo? Seja fingindo ignorá-los, seja mesmo insultando-os, ao menos da boca para fora, A mensagem que isso transmite ao leitor é bem clara, gente. O esquerdismo é um remédio bom, porra, do qual se pode, no máximo, discutir a dosagem. O direitismo, ao contrário, é um veneno que só pode ser bom em doses mínimas, Aqui, menininha, aqui, ó. Lê esse pedacinho aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, é preciso aqui, ó, até eu pensar no assunto, tá bom? 2 parágrafozinhos aí. Tá bom. Deixa eu pôr o microfone mais perto de você, que você fala muito baixinho, o povo não vai conseguir entender. Aí. É preciso ter subido muito na escala da idiotice para não entender que isso é a política de quem já se acostumou tanto com a derrota que já não pode viver sem ela. O PT não se inibe de aliar-se ao PSOL, ao PSTU, ao Sem Terra e até, mais discretamente, às Farc. Mas quem pode imaginar os homens do DEM, para não falar de José Serra, posando numa foto em visita, mesmo de pura cortesia, ao Instituto Plínio Correia de Oliveira ou ao Clube Militar? Cito essas entidades de caso pensado. Elas nada têm de radical, mas assim as rotulou a mídia esquerdista para isolá-las da direita oficial que, como sempre, aceitou servilmente jogar segundo a regra imposta pelo adversário. O mais elementar bom senso político ensina que toda a maioria moderada precisa dos radicais, ou de quem o pareça, para dizer em público o que ela não pode dizer. Ensina também que a minoria enfesada só pode ser posta sob controle quando inserida numa aliança. A esquerda já aprendeu isso há décadas. A direita nem começou a pensar no assunto. Por exemplo, quando eu falo que a direita, ela tem que aprender com a esquerda, porra. O pessoal acha que a esquerda é trouxa, Eles já estavam fazendo isso bem antes dele virar poder. Vai fazer um pouquinho de barulho aí, viu, pessoal? Aqui, ó. Pronto, agora não faz mais, Depois eu tenho o microfone pendurado ali. Mas é isso aí. Então, já deixa eu continuar aqui na sequência, então, aqui, ó, que fala assim. Na França, a vitória da esquerda teve como causa principal, ou única, a impossibilidade de um diálogo entre a direita gaulista e o Fronte Nacional. Nos Estados Unidos, gente, em 2008, John McCain jamais teria perdido a eleição, porra, se não houvesse caprichado tanto naquele bom mocinho centralista que os conservadores abominam, cacete. E no Brasil, o senhor José Serra teria tido uma carreira mais brilhante se atirasse à lata de lixo da história, um passado esquerdista que, quanto mais ostentado, mais honra e eleva a imagem dos seus inimigos. Desculpe-me, gente, por insistir no óbvio, mas nesse país o óbvio vai se tornando cada vez mais um segredo esotérico, só acessível a um ciclo de iniciado, gente. Um campeonato de esquerdismo vence, por definição, o mais esquerdista, cacete. O eleitorado brasileiro é maciçamente conservador. Mas não tendo quem o represente na política, acaba votando a esmo, porra. Conforme simpatias de momento ou interesse de ocasião. Que saquinho de cimento. No fim, o tornam tão corrupto, ao menos psicologicamente, quanto os políticos que eles desprezam. Pois bem, o voto interesseiro vai necessariamente para quem está no poder,
para quem controla a usina dos favores. A oposição teria tudo a ganhar se contrapusesse a esse estado de coisas um discurso ideologicamente carregado, gente, restaurando o senso da política como um conflito de valores, em vez de mera disputa de cargos, porra. Mas ela não vai fazer isso. Há tempo já se persuadiu de que acumular derrotas é mais confortável do que fazer um exame de consciência. Acabou, gente. Só que é o seguinte, isso aqui eu escrevi em 2012, 2018, parte da direita até entendeu isso e elegeu o Bolsonaro, né? Mas se ele tivesse prestado mais atenção em mim, no que eu disse, pode ser que ele estaria aí no poder. Mas não prestou atenção, né? Foi fazer os agrados exatamente que eu tô falando aqui, que os outros fizeram, deu no que deu. Tudo bem, pessoal. Podemos encerrar então, mocinha? Sim. Manda um abraço lá pro seu marido, tá bom? Eu vou subir que eu tenho bastante coisa pra fazer hoje, tá? Deus abençoe você. Tchau, pessoal. Fica com Deus aí, tá bom? Então vamos embora. Onde que pega as coisas aqui? Onde que desliga aqui? Você sabe onde desliga? Eu aumentei a porra da música. Onde desliga aqui? Que botão que aperta, porra? Aqui? Aqui. Ai, aperta esse botão aí, então. Aperta.